nosso tema hoje é não tenho dinheiro para pagar o cartão, eu não posso passar dele sem perguntar. Você já fez absolutamente tudo que dependia única e exclusivamente de você? Agora vamos entender o que é tudo que já dependia de você. Renda extra, olha aí na tela. Você já tentou vender alguma coisa? Vender televisão, vender aquele home que você não usa, vender uma televisão extra que está parada no quarto que ninguém assiste, vender um móvel velho. Já fizemos aula sobre desapego aqui no desafio também. Mas eu pergunto, e aí, já fez? Aí é o ponto que eu falo assim, eu posso só falar, faz isso ou faz aquilo, mas eu preciso ajudar vocês a pensarem. Eu sempre trago para vocês que, vou voltar lá em cima, né? Vamos pensar que vocês estão indo no médico. Você chega no médico, o médico pergunta assim, como é que eu posso te ajudar? Aí o médico vai falar, aí você vai falar para o médico, então, doutor, é que eu comprei uma série de coisas no meu cartão de crédito. Eu comprei parcelado, comprei roupa, comprei eletrodoméstico, comprei mercado, comprei remédio e agora eu não tenho dinheiro para pagar, doutor. O doutor, antes de passar o remédio, ele vai atrás da causa. Então, Daja aqui, que é a prof de vocês, quer dizer o seguinte, você não ter dinheiro para pagar a fatura do cartão é um sintoma de um problema que tem uma causa. E aí eu preciso buscar essa causa junto com você. Pode ser que agora, nesse momento diferente que nós estamos vivendo, que é desafiador, que trouxe algo novo, você tenha tido sua renda reduzida, você tenha passado por um divórcio, você tenha tido algum problema, ou seja, tem N situações aí que podem ter acontecido na sua vida. Mas, pela minha experiência, né, de vida como consultora financeira, de jornada, né, e de um ser humaninho que usava o cartão de crédito, muito provavelmente você tem gastado acima do que você pode, com coisas que você nem precisa, muitas vezes por impulso, sem nenhum planejamento. E aí, quando eu falo para você assim, se eu olhar e procurar junto com você a causa, vai ficar mais fácil da gente decidir qual dos dois caminhos você vai escolher dos que eu vou trazer para você hoje. São 3, mas eu dividi ele em 2 para ficar mais fácil. Coloquei ali 2 em 1, né? Eu falo. Então, quando você admite, eu acabei de fazer uma live falando da jornada, né, das dívidas até a liberdade, quando você admite que o problema é você, né? E não é aquela fase assim, o problema não é você, o problema sou eu. Não é aquela coisa de relacionamento, não. É a real, de tipo assim, putz, é real. Eu realmente me descontrolei, eu comprei mais do que eu devia, eu perdi a mão. Quando eu faço esse reconhecimento, que não é um reconhecimento de culpa, e sim de responsabilidade, as chances são que eu vou ter mais firmeza para lidar com tudo que vai vir pela frente. Por quê? Quando eu reconheço que é de total minha responsabilidade, eu estou de posse de todos os recursos para resolver. Quando eu culpo o governo, o auxílio emergencial que não saiu, o FGTS que não liberou, o patrão, eu estou sempre colocando a responsabilidade no outro. E por mais, tá? Por mais que esse outro tenha razão, ele realmente tem errado, vamos assim dizer, você não controla a atitude do outro, você só controla a sua atitude. Então, se você chegou nesse momento e seja agora na fatura do dia 10 ou na última fatura, você não teve dinheiro ou qualquer momento da sua vida que você enfrentar isso, eu preciso que você entenda que junto comigo, eu tenho um vídeo polêmico que está rodando aí no Facebook, que eu falo assim, não adianta você se fazer de vítima. E as pessoas, elas se ofendem, nossa, eu não tô me fazendo de vítima, fulano me enganou. Eu falo, foi como foi, agora você precisa virar a chavinha e fazer diferente daqui para frente. Ok, Daj, como é que eu faço? Você precisa pensar assim, eu estou nessa situação, mas não quero ficar nela. E aí a pergunta é, eu já fiz tudo, absolutamente tudo, que dependia única e exclusivamente de mim para resolver esse problema? Então, para aqui com a tia Daj, presta atenção e pensa, Daj, o que é tudo que depende única e exclusivamente de mim? Então, assim, as opções que você tem no seu controle, que só dependem de você,
fazer uma renda extra, vender um bolo, vender um pão de queijo, fazer um bolo de coco para vender. Eu tenho muito bolo na minha cabeça, né? Salgadinho fit, pegar produto da Amway para revender, produto da Natura, produto da Avon, levantar dinheiro, né? Às vezes você não vai ter tempo hábil, né, entre fazer o dinheiro e pagar a fatura. É por isso que a gente criou essa aula. Mas eu preciso que você seja honesto com você e não comigo, tá? Comigo tá tudo andando aqui. A minha pergunta é com você. Com você que tem alguma dificuldade, algum problema financeiro, você já está gerando dinheiro de outra forma além do seu emprego? Beleza, Dade, não tem essa possibilidade, Dade, de gerar outra renda agora. Outro ponto, você já pensou em criar uma outra renda? Porque o conceito de renda extra é a renda principal e eu vou fazer uma outra coisa para somar com essa. O conceito de uma nova renda é essa renda aqui, que é a minha principal, tá mal das pernas. Será que não está na hora de eu fazer outra coisa? Deixar isso aqui em stand-by, já que não está vendendo, já que as pessoas não estão podendo vir no presencial, estão deixando para depois? Então, é uma nova renda. Aí eu coloquei umas outras coisas, eu já falei sobre isso em alguma das aulas, tá? Eu trouxe esse slide de novo para a gente ver mais uma vez esse assunto. Então, agora a gente vê assim, contato com os clientes que você já tem, para ver se eles têm alguma necessidade, para estar presente, oferecendo novas soluções, estratégias de revisão de cada gasto. A gente falou sobre a faxina, a gente falou sobre rever os classes de gastos ao longo da semana, e se você perdeu, cara, se você perdeu alguma aula desse desafio, eu vou ficar triste por você, mas eu tenho uma notícia boa. Você vai clicar aqui nos comentários do YouTube. Se você não está no YouTube, tem nos stories para quem está no Instagram, e entrar no nosso canal, onde tem um resumão das aulas. Você vai botar o play na primeira lá e você vai me ver falando do que você vai fazer em todas as aulas. Então, tem um puta de um resumão lá no Telegram. Ok, aí eu falei dessa revisão de gastos. A gente bateu duro mesmo, né? E nas aulas eu ensinei também o método tudo ou nada, e eu vou falar dele aqui de novo, mas é uma das opções que está na sua mão tomar a decisão de fazer. Então, sempre quando a gente está diante de um problema, galera, que é um ensinamento de vida para vocês, tá? Ensinamento de vida, presta atenção. Primeira coisa, tá diante de um problema, esquece culpar alguém, esquece culpar a pandemia, mesmo que o fulano seja culpado, mesmo que a pandemia seja culpado, porque quando você faz esse processo de transferir parte da responsabilidade para o outro, você perde força, porque você não tem como lá pegar o fulaninho pelo pescoço e falar: paga, filho da mãe. Você não tem como ir lá na pandemia e falar: ô senhor coronavírus, dá pro senhor sumir logo do mundo, porque tá agilizando meu rolê aqui, bora. Não tem, né? Então você precisa se colocar tipo: putz, já lascou, já emprestei meu cartão, já teve a pandemia, bora para resolver essa bagaça aqui, eu vou pegar e vou resolver. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de uma atitude positiva, tá? Então, quando a gente fala do tudo ou nada, também é uma coisa que depende só de você e a gente vai abordar hoje, tá? É um processo desafiador, é novo para alguns, não tão novo para outros, mas eu vou dar duas opções para não ficar assim: a Dade só fala desse tudo ou nada, né? Que eu já escutei gente falando isso para mim, tá? Que eu só falo desse tudo ou nada. Ok, então assim, ó, quando você não tem esse dinheiro para pagar a fatura, a primeira coisa que você não faz, então presta bastante atenção aqui que Tia Dade está falando, o que você não faz. O que você não faz é pagar o mínimo. Você, pagando o mínimo, o que vai acontecer? Você pode pagar o mínimo pela nova legislação que existe do mínimo apenas uma vez, né, dentro de 30 dias. Então, é muito provável que ao pagar o mínimo, o seu cartão vai entrar no que eu escrevi de vermelho aí no material: parcelamento automático. Então, aquela fatura sua, que era uma fatura de 7 mil reais, por exemplo, uma fatura de 3 mil reais, vou usar uma fatura de 3 mil, você vai lá e paga R$1.000. Aqueles R$2.000 que ficou para trás vai ser parcelado automaticamente e vai virar uns R$6.000 no mínimo. No mínimo. Então, olha só o que a Tia Dade está falando. Você não me paga esse mínimo desse cartão. Dade, meu cartão é débito automático. Você vai lá e cancela o débito automático, e se você tem dinheiro nessa conta, eu recomendo que você tire o dinheiro dessa conta. Não deixa debitar esse mínimo. E se debitar, você pode pedir para estornar também, reclama no Bacen, faz tudo que vocês sabem que eu falo, por quê? Se tem dinheiro
dinheiro na conta, muito provavelmente você assinou um contrato dizendo que você autorizava debitar o mínimo da sua conta. Então, eu recomendo que, a não pagar o mínimo, você liga no banco e fala: eu não quero que debite o mínimo da minha conta. Descadastra do débito automático, tira do débito automático, porque eu não quero pagar o mínimo. Eu vou pagar depois. E aí é importante você registrar essa ligação, fazer um protocolo de que você não quer pagar o mínimo. Então, existe uma regulação. Se for feito parcelamento automático e você não concordar, porque eles às vezes podem até fazer de forma errada, mas normalmente eles fazem quando você faz o pagamento parcial da fatura. E o mínimo você vai pagar uma vez, da próxima vez eles não vão deixar mais pagar o mínimo. Então, você tem que evitar de todas as formas possíveis que seja debitado o mínimo da sua conta. E aí o caminho é tirar o dinheiro da conta de fato, você vai tirar o dinheiro da conta e vai cancelar o débito automático dessa fatura. Dagi, mas e aí, eu não vou pagar? O que acontece? Quando você paga o mínimo, tem essa regrinha que você pode ficar no rotativo por 30 dias e da próxima vez vai entrar no parcelamento automático. Quando você não paga a fatura, o que vai acontecer? Vai ficar rolando aquele juro de inadimplência, que normalmente é 2% ao mês, mais 1% de mora diária. E isso é mais barato do que esse parcelamento. Então, entre pagar o mínimo e não pagar nada, sempre não pagar nada. Pagar o mínimo é tudo que você não deve fazer com relação ao cartão de crédito. Então, quais são, Dagi, as consequências de eu fazer esse processo de parar de pagar o cartão? O que acontece comigo? Primeira coisa que vai acontecer com você é que seu nome vai ficar restrito, tá? Então, sim, o seu nome vai para o Serasa. Se você é lojista, você vai ter problema para comprar mercadoria. Se você é empresário, você tem que ver se teu nome sujo vai te atrapalhar. Então, você tem que pensar quais são as consequências, Dagi. Então, tá, vou ficar com o nome sujo. Não vou morrer, Dagi. Sou assalariado, ninguém vai me matar se eu ficar com o nome sujo. Beleza. Qual que é a próxima coisa que vai acontecer? Você vai, depois de um determinado tempo, ser procurado para fazer acordo. Sim, o seu telefone vai tocar, tem até aquela música, seu telefone irá tocar, seu telefone vai tocar e vai ficar aquela cobrancinha chata, tem que ir lá atender e falar, ó, e aí, quanto é que é para quitar? Mas, depois de um tempo, principalmente com cartão de crédito, o banco é bem flexível ali nos primeiros 4 meses, 6 meses, só que se for cartão de cooperativa, tende a demorar um pouco mais, e você vai fazer algum tipo desses acordos que eu coloquei aqui. Ou você vai fazer um acordo direto com o banco, ou você vai fazer um acordo com o Serasa, através do site do Serasa Consumidor, sempre através do site, tá, gente? Só por lá que é seguro, com senha, bonitinho. Ou você vai fazer um acordo extrajudicial, que é um acordo que você faz entre as partes mesmo, sem precisar ir para a justiça. Normalmente tem um advogado ali no meio, advogado do banco ali, que vai fazer esse acordo, né? Às vezes nem precisa de seu advogado, e tem vezes que, infelizmente, você tem que ir para um acordo judicial. Então, no caso de um funcionário público que tem um cartão consignado, que está ali sangrando o mínimo e não tem a menor perspectiva de conseguir pagar esse cartão, muitas vezes o único caminho que vai ajudar é um acordo judicial. Até pode tentar num extrajudicial, mas é mais provável que seja num judicial. Então, se você é um funcionário público, eu vou te falar ainda umas opções para você tentar pagar esse cartão. Mas se você não conseguir fazer essa opção, a justiça vai ser o caminho. Você vai ter que entrar com uma ação dizendo que você está incapacitado de pagar esse cartão, que com o tempo a dívida só aumenta, que você não tem a menor perspectiva, não tem margem, não tem como pegar um empréstimo, e na justiça, normalmente, você pode ir antes para o Bacen, tá? Pode reclamar no Bacen, mas pela minha experiência não adiantou reclamar no Bacen. Ele falou, uai, você concordou com as cláusulas, está concordado, ou você paga tudo ou você paga tudo. Às vezes você até consegue um parcelamento agora, pode ser que nesse momento você consiga, mas se você tentar todas as outras coisas que eu vou falar aqui e não conseguir, é justiça. Essa etapa intermediária aqui, ó, acordo com o banco, acordo com o Serasa, acordo extrajudicial, para cartão consignado, que é cartão de funcionário público com desconto em folha, as chances são que não funciona, tá? Porque eles têm um papel lá que autoriza descontar o mínimo do seu salário, ok?
quando você tem um problema de endividamento, ficar com o nome sujo é um presente dos céus para você. É uma forma que vai te ajudar a não gerar mais dívida. Então, se você tem problema de se endividar, de se enrolar, melhor presente de Deus é você ficar com seu nome sujo. Porque assim, você não vai fazer novas dívidas. E como você vai parar de gerar nova dívida, rapidão você sai das dívidas, principalmente com esses acordos, feirões que tem por aí. Só que eu entendo que pode parecer bem contraintuitivo e uma coisa maluca eu falar isso para você, mas é minha experiência. Todas as vezes que você fica ali com o limitão disponível, você vai lá e se enrola de novo. Foi o que eu fiz, é o que a maioria dos meus alunos que seguem pelo caminho do tudo e falam, não, eu vou tentar me organizar no cartão. Passa 2, 3 meses, fala, Dade, não deu, apertei o nada, meu nome foi pro Serasa e aí ressurge das cinzas. Porque eu falo para vocês, eu tenho aluno teimoso também, tá? Eu tenho aluno muito obediente e eu tenho aluno teimoso. E tem aluno que fala, não, eu vou dar conta, eu vou resistir, eu não vou controlar os meus gastos, mas aí tá naquele processo ainda, saindo das dívidas, um monte de demanda, criança, filho, casa, carro, vai lá e passa no cartão. Não é criativo, não desenvolve a habilidade de gerar dinheiro. Mas existe a forma de pagar tudo, Dage, não adianta você vir com essa história, não vou ficar sem pagar um cartão de crédito, me dá outra solução aí. Então, vamos lá, vou falar outra solução. A outra solução é você pagar tudo. Como que é, Dage? Lembra que eu falo do tudo ou nada? Então, assim, é você pagar tudo. Quais são as duas formas, já que você não tem dinheiro, né, Dage? Eu também quero pagar tudo, né? Me fala como que eu vou pagar, não tenho dinheiro. Então, assim, ó, para você pagar tudo, você vai ter duas opções. A primeira delas é você tentar um empréstimo para cobrir o saldo total desse cartão. Dage já fez isso, foi ótimo, que assim eu me endividei mais ainda depois, entendeu? Por isso que eu falo que eu tenho uma experiência pessoal com essa coisa de pegar dinheiro novo para pagar dívida, né? Fazer dívida para pagar dívida. Então você pode ir atrás de um consignado, de um crédito pessoal, de um crédito com garantia de carro, de um crédito de garantia de casa. Você pode ir atrás de uma linha de crédito que seja mais barata e aí eu coloco a mesma orientação. Antes de optar, sempre levantar o valor total da dívida, porque você precisa saber qual que é o valor total que você está devendo para você ir atrás de um dinheiro para quitar tudo. Só que o que vai acontecer quando você pegar esse dinheiro e pagar o cartão de crédito? Adivinha? O limite de crédito vai estar lá, lindo, pleno, maravilhoso, para você usar. Então, essa é uma das formas que eu não apoio, mas eu não poderia deixar de ensinar vocês, né? E a outra forma é você fazer o parcelamento total, não é o parcelamento da fatura. Vejam bem que eu coloquei no slide aqui, ó, não pagar e não pagar o mínimo, não parcelar a fatura, não fazer nada. Então, assim, aqui nessa opção do pagar tudo, é você fazer um parcelamento do saldo devedor total. Porque você parcelar só a fatura, você vai só jogar o problema para frente. Você não vai estar resolvendo o problema, que é aquele cartão tá com a fatura muito alta. Então, o melhor caminho é você parcelar todo o saldo do cartão, se você não for fazer o nada, tá? Mas eu falo sempre que eu prefiro que não pague nada. E vamos lá. A grande questão é, nessa modalidade de pagar tudo, pega, por exemplo, o exemplo da Angélica que tem, se eu não me engano, é ela que tem consignado. O cartão consignado, por exemplo, o próprio servidor, às vezes ele tem uma margem para fazer um refinanciamento com troco, que é um valor que devolve, ou para fazer uma portabilidade com troco, ou até mesmo para fazer um novo consignado. Então, uma das alternativas é pegar um consignado para pagar o cartão. Só que, gente, eu já atendi, pelo menos pessoalmente, mais de 300 pessoas, no 1 para 1. Eu tenho hoje mais de 250 alunos. Então, assim, só do online já são mais de 250, tem mais os 100 que foi do presencial. Então, assim, é uma gama de gente relativamente grande que eu tive contato tete a tete, que quando faz isso se endivida de novo. Então, isso é do Serasa, é uma estatística do Serasa. A grande questão é que você optar pelo tudo vai exigir de você a tal da força de vontade para não se endividar novamente. Eu costumo contar que quando eu quitei todas as minhas dívidas, logo no primeiro mês, eu fui lá e gastei um dinheiro com roupa.
E eu comprei um monte de roupa nada a ver, que não tinha nada a ver comigo, do tamanho errado. Eu aloprei, eu surtei, porque eu não comprei porque eu precisava. Eu comprei porque eu queria comprar. Foi um processo quase que assim, nossa, eu fiquei 3 anos sem comprar nada que eu queria, fui lá e dei uma aloprada, né? E nossa, como eu me arrependi depois, né? E eu comprei à vista pra piorar. Mas eu lembro que foi assim, cara, eu não tenho problema com dinheiro, na verdade, só. Eu tenho problema com compulsão, com compra. Eu tenho um surto, vou lá e compro. E graças a Deus eu me curei, me tratei, na verdade, né? Não acho que eu me curei, não. Acho que eu tratei, né? Essa compulsão por compra. Então, uma pessoa que é viciada em se endividar, porque de fato, gente, se torna um vício, tá? Essa pessoa vai ter essa dificuldade, vai ter o desafio se aquele limite ficar disponível ali para ela. Então, a opção de pagar tudo, ela também gera consequência. Quais são as consequências de pagar tudo, né? Você fazendo um empréstimo ou parcelando a fatura, né? Que é você fazendo de um jeito ou de outro, você vai pagar juros. Então, tanto parcelando o total da dívida do cartão, quanto fazendo um empréstimo para pagar esse cartão, você vai pagar juros. Então, se você não decidir por pagar nada e for atrás de um empréstimo ou de um parcelamento total da dívida do cartão, você vai pagar juros. Automaticamente, a sua despesa mensal vai aumentar. Então, todos os meses você vai ter que cumprir aquele compromisso de depositar ali aquele valor que você se comprometeu, senão vai virar uma dívida de novo e você vai ficar devendo de novo. E aí, quando eu coloco ali que a terceira consequência é o seu limite de crédito tá liberado para você fazer novas compras. Por isso que a minha tendência é sempre indicar o nada quando é possível fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivenciei há poucos dias, tá? Então, a pessoa chegou com essa coisa do não tenho dinheiro para pagar a fatura e eu falei de cara, vamos pro nada, não vou pagar. Só que aí tinha uma situação bem particular da pessoa que não dava para ela ficar com o nome restrito. Fui brigar, fui atrás. Como é que eu consigo uma linha de crédito? Fui conseguir uma linha de crédito. Como fez o pagamento do cartão? Adivinha, o cartão tá liberado. Eu falo assim, quem fica sem dormir sou eu. Agora eu tô preocupada. E se ela tá usando o cartão? Porque o banco não aceitou bloquear o cartão. Ou cancelava ou bloqueava. Eu falei, não, então tá, deixa sem cancelar. Meu coração tá aqui, ó, palpitando. Daqui 7 dias eu vou saber se a pessoa sobreviveu ao cartão de crédito ou não. Então, a não ser esses casos muito específicos, né, de uma pessoa que fala assim, não, pra mim não tem jeito, que muitas vezes é exagero, até mesmo a pessoa que é empresária, às vezes não tem problema nenhum ela ficar com o nome restrito. Dá um trabalhinho com um fornecedor ou outro, mas às vezes não é o fim do mundo. Mas como cada caso é um caso, eu não tenho como saber a situação de todo mundo, eu falo que se não tem jeito pode ser um caminho. Mas é preciso que nós, como adultos, eu, você, nós tenhamos a consciência que essa decisão vai ter uma consequência. Então, se eu decidir pagar nada, vamos voltar lá na telinha do nada. Se eu decidir pagar nada, eu sei que eu vou ter restrição, eu sei que eu vou, depois dessa restrição, depois de um tempo, fazer uma negociação com um bom abatimento, fazendo um acordo com um banco, ou fazendo um acordo extrajudicial, ou fazendo um acordo com o Serasa, ou fazendo um acordo na justiça, porque não tem problema nenhum ir para a justiça fazer o acordo, tá? Então, vamos lá. Beleza. Se eu pagar o nada, que eu sei que é a coisa do pagar, aliás, se eu decidir pagar tudo, fiquei nervosa aqui. Se eu decidir pagar tudo, o que vai acontecer? Eu também tenho consequência. Eu vou ter, através dessa nova dívida que eu vou fazer, que vai ser ou um novo empréstimo, ou um parcelamento total dessa fatura através de um refinanciamento, eu vou pagar juro, eu sei que eu vou ter mais uma despesa para pagar todo mês, mais um compromisso mais alto, muito provavelmente, e eu sei também que eu vou ficar com o limite liberado para novas compras e correndo aí o risco de me endividar novamente. Dagi, me ajuda. Qual é o melhor? Dagi, me ajuda você. Me ajuda você. Às vezes a gente vai digitar me ajuda, a gente escreve me ajuda, né? Então vamos lá. Me ajuda. O que eu escolho, né? Gente, eu brinco que eu sou evangélica, né? De batismo, assim. Eu não vou muito numa igreja, mas tem uma hora que você decide lá se você vai tomar a Santa Ceia, né? E aí o pastor faz um monte de pergunta. É diferente do católico que ele confessa, né? Aí ele faz tanta pergunta, você fica ali, né? É tipo aquele momento. Veio esse exemplo na minha cabeça, que você tem que confessar os seus pecados. É aquele momento que você bota a mão no seu coração e fala assim... vou usar aqui alguém de exemplo. Débora, vou usar Débora. Débora, estamos aqui uma conversa, Débora. Eu e você, eu e eu, né? Você com você mesmo. Você fecha o olhinho assim e fala assim, Débora,
Para aqui comigo e pensa, Débora, o que vai ser melhor para você, humana? Se você continuar com esse cartão de crédito, fala a verdade aqui, ó, eu e você vai conseguir? Porque assim, aí eu falo aqui como uma pessoa que tem dificuldade, eu sempre trago o meu desafio com alimentação. Eu fui no mercado hoje, né? Eu tava na frente de um todinho e de um negocinho de proteína de chocolate, né? Que é saudável. Aí eu falei pra minha amiga, assim, tava com a Thay no telefone, Thay, estou aqui com uma escolha difícil. Eu levo o todinho ou o negócio de proteína? A gente caiu na risada. Se eu trouxer o todinho, é óbvio que eu vou tomar o todinho, né? E aí eu não trouxe o todinho, porque eu gosto de todinho. E aí eu tô descontraindo aqui, porque não tem como eu dizer pra você qual é a melhor. Dentro da minha experiência, dentro de tudo que eu já estudei, só você vai saber o que é melhor para você. E é claro que eu oriento nada. Para de pagar o cartão. Esquece essa porcaria. Daqui 6 meses, 8 meses, às vezes menos, às vezes mais, o banco vai te fazer uma proposta, porque o banco, no dia que ele te deu esse cartão, ele já estava vendo na sua testa assim, ó, possível devedor. O cartão de crédito e o cheque especial são do limite, aquele que fica na conta, são as duas linhas que o banco mais, tá? São as duas linhas que o banco mais sabe que vai e não vai receber. Aí olha a ideia dele, eu cobro caro para os bobão que paga, que fica fazendo parcelamento, pagar pelo juro daqueles que não vão me pagar. Então, assim, é muito louco o que eu tô falando para vocês, porque talvez você ache que eu não tenho experiência, que eu não sei o que eu tô falando. Nesse momento agora, eu tô administrando uma dívida de cartão de mais de 100 mil reais. Ou seja, eu tô ajudando um ser humano que parou de pagar uma dívida de mais de 100 mil reais. Então, eu não estou falando isso de conhecimento de livro. Eu gosto sempre de dar uma carteirada aqui e falar, meu, eu trabalhei em banco 8 anos, eu nunca vi ninguém ser algemado porque está devendo um cartão. Eu já vi casa, né? Ir para leilão, isso eu já vi, mas nunca vi ninguém sendo preso porque não pagou a fatura. Pior coisa que eu já vi, uma ação judicial. Aí vai sentar o banco e a pessoa e vai falar, e aí, quanto que você vai pagar? Vou pagar tanto. Ah, então tá bom, você aceita? Beijo, parcela em 96 vezes de R$ 200 e fecha pelo valor justo. Porque quando chega na frente do juiz, o juiz fala assim, tá abusivo esse juro, vamos dar uma negociada aqui, quanto que era o limite do cartão? O juiz vai para o contrato. Ele vai para a base, ele vai para a origem. Ele vai falar assim, tá, quanto que era esse limite? Ok, beleza, vamos lá no limite e vamos olhar. Então, eu não tenho, né, como dizer para você qual é o melhor, só você vai saber. Você vai dar conta de fazer um empréstimo? Você vai dar conta de parcelar o total da fatura? Se ver com aquele limite na mão e ficar de boa? Eu dei meu testemunho para vocês. A Dagi cometeu o erro aqui que eu falei para vocês. É por isso que eu ensino. Eu fui lá, linda, maravilhosa, e falei, eu vou fazer um empréstimo aqui pelo Internet Bank, Fiz lá e fiquei com uma dívida de 80 mil reais. No dia seguinte, adivinha, cartão de crédito liberado, cheque especial liberado, eu me enrolei tudo de novo. Então, assim, cartão de crédito, casa perde, carro perde. Por isso que eu falo das dívidas separadas, assim, ó. Porque cada dívida tem um tratamento. Eu já dei um aulão aqui no desafio falando de todas as dívidas e agora eu tô falando segmentado. Então, qual você vai escolher? Então, assim, se você não conseguir os extratos microfilmados, reclama no Bacen. As maiores lições dessa aula, para você que ficou até agora, é que, nesse momento, se você não tem dinheiro para pagar a fatura, o primeiro choque de realidade que você precisa ter é levantar o valor total da sua dívida. Então, você precisa levantar o valor total da sua dívida para você saber quanto você está devendo e para dar aquela assustada. Porque, às vezes, você está vendo uma fatura de 2 mil, mas tem mais 5 mil de compra parcelada. E você está sem essa noção de quanto que você está devendo. Você não está imaginando quanto que vai vir as próximas faturas. Dentro do que a gente falou ontem, para você que não estava ontem a gente falou de organizar a fatura do cartão, né? Você não fez aquela projeção de futuro ainda. Quanto que tem para o mês de junho, de agosto, de setembro? Meu Deus, é junho, julho, agosto, setembro, já está acabando o ano. Olha eu desesperada aqui. Então, assim, você não fez essa projeção ainda. E às vezes você vai escolher parcelar a fatura, vai escolher pagar o mínimo sem pensar o que vem pela frente. Quem sabe qual é o movimento econômico que vai ter daqui para frente, se você vai manter seu emprego ou não, se o governo vai pagar o salário ou não, a gente não tem como prever isso ainda. Eu espero que corra tudo bem, principalmente nos lugares que fizeram quarentena, igual Cuiabá, por exemplo, que parece que a coisa está mais tranquila, mas não sei também, porque eu não vejo muito notícia. Então, é você pensar bem nesse caminho assim,
qual que vai ser a sua decisão. Então, não tem como eu escolher por você ou dizer qual que é melhor, sabe por quê? Eu não conheço a sua situação. Em geral, os meus alunos, eu acabo tendo um contato mais próximo com eles, escuto os argumentos deles, porque vem muitos argumentos, e eu posso dizer para vocês, os meus alunos me trazem 30 argumentos, eu quebro os 30. Então, em geral, eu acredito que o nada é o caminho mais saudável para o seu amadurecimento, para não acontecer o que aconteceu com a Fernanda, por exemplo. Mas, se você escolher, saiba as consequências dos dois, é importante você saber que ambos têm consequências positivas e negativas, e vai lá e encara a sua decisão. Dage, e se eu escolher errado, né? É tipo mãe que fala assim, filho, leva o casaco, senão você vai passar frio. Dage, se eu passar frio? Se você passar frio, fizer alguma coisa errada, você vai ter que daqui a 2, 3 meses resolver fazer o nada de novo, porque você não vai dar conta de pagar o cartão de novo e aí o banco não vai parcelar de novo para você. Então é não ficar correndo atrás do rabo que para mim não vale a pena, tá? Obrigada por vocês estarem aqui, que Deus abençoe vocês. Me desculpa aí se eu falei alguma coisa de religião que talvez você não curtiu, tem gente que não é da mesma religião, enfim, mas foi só uma analogia, tá? Beijo no coração de vocês, é uma honra estar aqui ajudando vocês. Deus abençoe vocês.